Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Você que não me conhece, meu nome é Neide e este é o canal Escrita Fiscal na Prática. No vídeo de hoje vamos falar sobre diferencial de alíquota ou DIFAL. DIFAL para contribuintes. Nós temos DIFAL para contribuintes e DIFAL para não contribuintes, mas o tema é extenso, é confuso. Os cálculos são diferenciados. Então, DIFAL para não contribuintes é assunto para o próximo vídeo. Hoje falaremos sobre DIFAL para contribuintes, ok? Pois bem, pessoal, eu estou muito feliz. A galera está se inscrevendo no canal. Eu estou amando. Obrigada. Você que ainda não se inscreveu, tá na hora. Se inscreva aí. Deixa seu like, ative o sininho, compartilhe. Sabia que seu like mexe com os algoritmos e eles mexem com novos visitantes, pessoas que também desejam ver esse tipo de conteúdo? Uma coisa leva a outra e ainda me ajuda a movimentar o canal, entenderam? Então vamos nessa, ok? Vamos então ao conteúdo. O que é DIFAL, ou diferencial de alíquota? DIFAL é só uma abreviatura de diferencial de alíquota. DIFAL é a diferença de alíquota do ICMS entre o estado de origem e o de destino nas compras interestaduais de mercadorias e serviços para uso e consumo e ativo imobilizado. Mas não se preocupe, vocês vão entender. Mais à frente eu vou mostrar agora a legislação. Vamos fazer os cálculos para DIFAL contribuintes, né? É um tema gostoso e a gente vai aprender bem bacana. O exemplo está bem tranquilo para vocês entenderem, certo? Vamos conhecer essa história do DIFAL. Vamos lá? Aqui no canal nós temos um vídeo anterior sobre DIFAL e ele traz conceitos, ele traz toda a legislação bem explicada, ele traz eventos judiciais a respeito do DIFAL. Seria bem interessante vocês vissem ele também para complementar esse vídeo de hoje, porque o vídeo de hoje é atualizando DIFAL para contribuinte. Mas eu vou fazer um breve histórico para vocês conhecerem a história bem recente do DIFAL e ficar um pouco mais atualizado. Lembrando que DIFAL, gente, é só na compra interestadual de mercadorias e serviços para uso e consumo e ativo imobilizado. Entenderam? Olha, antes de 2015 o DIFAL era pago de forma bem simples. Digamos que a sua empresa compra um computador de Goiás. O fornecedor lá destaca uma nota no valor de R$1.000, por exemplo. E ele destaca 12% que é o ICMS interestadual de Goiás para o Tocantins. E a alíquota interna do Tocantins é 18%. Então, a diferença dá 6%. Você pagaria, então, só a diferença dos 6% sobre os R$1.000, que era o valor total da nota. Entenderam? E esse valor era pago, o cálculo era feito quando a mercadoria chegava aqui na empresa. Certo? Entenderam? DIFAL para contribuinte. O DIFAL para não contribuinte, ou seja, um fornecedor vendendo para pessoa física, né? De Goiás para o Tocantins também. No caso, o vendedor lá destacaria a nota fiscal, digamos, de R$1.000 com o ICMS total da carga interna do estado de Goiás, ou seja, destacaria a nota fiscal de R$1.000 e destacaria 18%, que atualmente hoje, né, no caso, é a alíquota interna do estado de Goiás. Então, não aproveitaria nada para o estado do Tocantins. O Tocantins não arrecadava, porque ficava toda lá em Goiás. Chegava aqui e não precisava pagar nada.
Entenderam? Isso, o caso de FAO para não contribuintes, para pessoa física, certo? Os estados destinatários ficavam no prejuízo, né? Porque se a mercadoria é consumida aqui, o estado tem que arrecadar. Então, esse era o caso. Em 2015, com o advento do e-commerce, né, as compras se intensificaram, né, e virou uma briga entre os estados, né, porque a maioria, né, 90% eu diria, do e-commerce é para pessoa física, né? Você vai lá na internet, escolhe um par de sapato, pede pela internet, aquilo vem para você, você é pessoa física e a empresa pagava tudo lá para o estado dela. E isso, as empresas do e-commerce geralmente era mais para o estado sul e sudeste. Então, só o sul e o sudeste estavam arrecadando, virou uma guerra entre os estados. Então, em 2016, houve mudanças. O Congresso promulgou a Emenda Constitucional número 87, em abril de 2015. Mas como toda emenda constitucional, ela precisa de uma lei complementar que regulamente, né? Só que essa lei não aconteceu. O Congresso não fez essa lei complementar regulamentando a Emenda Constitucional 87. Mas o CONFAS, que regulamenta o ICMS no país, né, que é o Conselho Fazendário, que faz parte o ministro da Economia e os secretários de Fazenda dos estados, né, as secretarias e o ministro da Economia, celebraram o convênio 93 regulamentando esse DIFAL. Mas o convênio 93/2015 não poderia regulamentar a emenda constitucional 2015. Entretanto, todos os estados legislaram baseado neste convênio. Regulamentaram o DIFAL a partir dos dispositivos do convênio 93/2015. Que valeria a partir de 1 de 2016. Só que logo no início foi dada entrada na ação direta de inconstitucionalidade, alegando a inconstitucionalidade do convênio, que foi julgada em 24/2 de 2021. Portanto, tudo que foi cobrado nesse período era inconstitucional. Mas o Supremo foi lá e disse assim, não, já que os estados legislaram, cobrou todo esse período, então fica valendo essa legislação até 1 de 1 de 2022. Mas a partir de 1 de 1 de 2022 é necessária uma lei complementar para regulamentar a Emenda Constitucional 87 de 2015. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo determinou, através de liminar, a exclusão do DIFAL para empresas remetentes que sejam Simples Nacional nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte. Ou seja, a empresa que é do Simples Nacional, se vender para consumidor final não contribuinte, não paga DIFAL. Isso é uma determinação a partir de uma liminar, que o assunto está para ser julgado definitivo através do PLP 33/2021. Está no Congresso, ok? Então, o Supremo havia dado até 31/12 o prazo para o Congresso regulamentar a Emenda Constitucional 87 de 2015. E naquele sufoco para regulamentar, o Congresso votou o PLP número 32/2021, que se tornou a Lei 190, que veio alterar a Lei Complementar número 87/96, a chamada Lei Candir. O Congresso votou no finalzinho de 2021 e ela deveria ser sancionada e publicada ainda em 2021 para começar a valer a partir de 3 meses depois, ou seja, 1º de 4 de 2022. Mas
O executivo não sancionou, não publicou essa lei, veio publicá-la em 5/1 de 2022, que é a Lei 190. Aí que começou a complicação, né? A polêmica toda, né? Porque a lei complementar só vai vigir com o prazo da anterioridade nonagesimal, que é os 90 dias, né? Se for no mesmo ano, e a anterioridade anual, se for em outro ano. Então, se ela foi promulgada, foi publicada em 5/1 de 2022, ela só pode começar a valer em 1/1 de 2023. Só que o convênio 236/2021, antes da lei ser publicada, ele já celebrou um convênio regulamentando essa lei. Estranho, né? Mas é isso aí. Aconteceu isso. Então, ele fala do DIFAL, da fórmula de calcular, a base de cálculo, tem uma série de detalhes que ele regulamentou. Regulamentou, inclusive, DIFAL, alguns aspectos do DIFAL para contribuintes. Ele é basicamente o convênio para DIFAL não contribuintes, mas tem alguns aspectos do DIFAL contribuinte, certo? Então, isso que eu disse para vocês, trouxe as mudanças, né? As mudanças para DIFAL contribuinte. Olha, essa lei, né, 87/96, que foi modificada pela 190/22, ela trouxe o conceito de contribuinte e não contribuinte, que antes ela não tinha, e ficava meio confuso a questão das cobranças do DIFAL. No caso do DIFAL contribuinte, também trouxe o estabelecimento do destinatário como local da operação ou prestação. No caso do DIFAL para contribuinte, o local da operação é o estabelecimento do destinatário. Daqui para frente vamos falar só de DIFAL para contribuintes, entenderam? O momento da ocorrência do fato gerador do DIFAL está no inciso, né, 15 da Lei Complementar 87, que foi atualizado. Fala da entrada no território do estado do destinatário. Isso aqui é um tanto confuso, porque ele fala também da entrada do produto na empresa. Isso aqui é algo que gera muito, eles poderiam ter elucidado essa questão, né? Mas geralmente é quando o produto chega na empresa que você vai pagar o DIFAL. A base de cálculo está nesse inciso, vocês podem pesquisar. A alíquota do DIFAL está no parágrafo 3º do artigo 13 da Lei 87. Então, a lei fundamental para vocês verificarem sobre o DIFAL é essa Lei 87/96, a chamada Lei Candir, uma lei muito famosa, ok? A base de cálculo do DIFAL para contribuinte, lá na Lei Complementar 87/96, no seu artigo 13, diz assim: a base de cálculo do imposto nas hipóteses dos incisos X3 e X5 do caput do artigo 12 da Lei Complementar desta lei, o valor da operação ou prestação no estado de origem para o cálculo do imposto devido a esse estado. Ou seja, isso aqui é o valor de quanto você está vendendo a mercadoria. Você vai lá na nota, destaca o valor da mercadoria e destaca o imposto interestadual, porque está vindo para outro estado, né? No caso de Goiás, nós damos os exemplos, 12%. E o valor da operação ou prestação no estado de destino para o cálculo do imposto devido a esse estado. Não se preocupe que vocês vão entender mais à frente.
Isso aqui é a chamada base dupla, porque aqui vocês vão ter uma base de cálculo, que é o valor da venda do produto, e aqui é outra base de cálculo. Vocês vão entender que eu vou explicar. Certo? A alíquota do DIFAL para contribuinte também está no artigo 13. Aqui estão os incisos para vocês depois pesquisarem. No caso da linha B do inciso X e do inciso X do caput deste artigo, imposto a pagar ao estado de destino será o valor correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a interestadual. Vocês vão entender isso aqui também mais à frente, né? Que ele está falando aqui que é a diferença de alíquota, tipo 18 menos 12, 6%. O DIFAL para contribuinte é de responsabilidade do próprio comprador, né? Você compra lá de Goiás, quando a mercadoria chega na sua empresa, que você vai pagar o DIFAL. Você vai fazer o cálculo na forma base dupla, que vocês vão ver mais à frente. Se o produto for substituição tributária, a responsabilidade é do emitente. Embora o vendedor esteja vendendo para um contribuinte, pessoa jurídica, é um DIFAL contribuinte, mas esse produto tem substituição tributária, que é a antecipação do imposto, do ICMS. Então, o emitente vai ter que fazer essa substituição tributária antes de enviar a mercadoria, certo? Se no estado do comprador o produto incidir FECOEP, o DIFAL deverá ser acrescentado na alíquota. O percentual depende da legislação de cada estado. FECOEP, nós temos também um vídeo aqui no canal que trata do FECOEP. FECOEP é Fundo de Erradicação, Combate e Erradicação da Pobreza. Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. Cada estado dá uma abreviação aqui de uma forma, ok? Que no Tocantins nós falamos FECOEP. Então, lá tem algumas mercadorias que são destacadas no CTE, no Código Tributário Estadual, Lei 1287/2001, que fala quais são as mercadorias que tem FECOEP. Digamos, por exemplo, você vai comprar bebidas, tem FECOEP, perfumes, tem FECOEP. Se alguma coisa dessa for para uso, porque o DIFAL é só para uso e consumo, né? Então, no caso da bebida, você vai usar 29%, 27%, que é o ICMS, mais 2% para compor a base de cálculo. Mas vocês vão entender lá na frente, não se preocupem, não se apavorem. Isso aqui é uma tabela que eu fiz até no vídeo anterior, que é a alíquota para cada estado. Olha, aqui tem a origem e aqui tem o destino. Tipo, você está comprando de Goiás para o Tocantins. Olha, Tocantins. Goiás para Tocantins é 12%. Entenderam? São Paulo, quer ver? São Paulo para o Tocantins é 7%. Então, essa tabela aqui é muito útil quando vocês forem fazer uma nota fiscal para um contribuinte que em outro estado vai ter que destacar DIFAL. Vocês vêm aqui nessa tabela e verifica qual que é a alíquota daquele estado. Entenderam? Vamos ver então uma nota fiscal de modelo para a gente fazer esse cálculo aqui. Está aqui. Nota fiscal. Olha, a empresa que eu trabalho compra esses produtos para uso e consumo. Luva, né? Luvinhas de plástico, fitas adesivas e tal. Então, como a empresa que eu trabalho é pessoa jurídica, a gente vai pagar o DIFAL desse produto quando a nota chegar na empresa, quando o produto der entrada no produto na empresa, ok? Então, vamos voltar lá ao cálculo. Ai, socorro.
Eu sou assim mesmo, difícil. Vocês viram lá a nota, né? Então, a base de cálculo é assim, olha. Base de cálculo para contribuinte, pessoa jurídica, base dupla. A nota está chegando na sua empresa, né? Aquela nota que eu mostrei, você tem que pagar o DIFAL. Então, você vai pagar base dupla, porque é a legislação que a Lei 87/96 agora foi atualizada, pede para ser cobrada base dupla. Está lá na legislação, ok? Essa aqui é a fórmula do DIFAL. Valor da operação menos o ICMS de origem dividido por 1 menos a alíquota interna de destino. E essa fórmula matemática aqui, eu sou péssima nela. Eu sou péssima em matemática, gente. Mas vamos lá, vocês vão entender. Olha, o fornecedor de Goiás vende para Tocantins material de consumo 2.232,80, o que está lá na nota. Todos os custos estão inclusos lá naquele preço que ela destacou na nota fiscal, concordam? Então, só que no DIFAL, você vai destacar na nota 2.232 o valor do ICMS normal, destacado na nota fiscal. Vocês viram lá a nota fiscal. Então, o valor da operação para o estado de Goiás é esse valor, 2.232,80 menos 267,94, que é o ICMS interestadual mandando para o Tocantins. Entenderam? Dá 1.964,86, diminuindo o imposto. Por quê? Porque o imposto que está destacado aqui na nota fiscal, ele está embutido no preço do produto, correto? E existe o princípio da não cumulatividade. Toda entrada você acredita o valor que está destacado na nota e vai debitar o valor da venda. Por quê? Para você não pagar imposto sobre imposto, correto? Então, você veio aqui no valor total da nota, descontou o valor do imposto que estava embutido na mercadoria, ficou R$ 1.964,86. Esse é o valor da mercadoria sem imposto. Então, agora que a gente vai partir para outra base, né? Para a base de cálculo do imposto do destino, do comprador, da empresa aqui no Tocantins. Então, vai ser esse R$ 1.964,86 menos 18. Você faz alíquota interno do destino, que é o 18% aqui no Tocantins. Aí você faz essa conta, vai dar 0,82, né? 1 menos 18, dá 0,82. Então, esse valor da mercadoria sem imposto dividido por 0,82 dá 2.396,17. Este é o valor do produto no estado do Tocantins, porque ele incluiu o ICMS que estaria embutido, que ele embutiu o ICMS nesse valor, os 18%, entenderam? Para depois cobrar os 18%, deu 431,31. Então, o DIFAL do ICMS interno destino menos a operação própria, que é o 267,94, que é a parte que ficou para Goiás, menos 431, que é igual 163, que é a parte que ficou para o Tocantins. Vocês entenderam? Vamos recapitular, né? Essa é a fórmula, tá? O cálculo para contribuinte, vocês viram na nota fiscal que a pessoa que comprou, a empresa que comprou é contribuinte, é pessoa jurídica. Então, o cálculo deve ser base dupla, porque está lá na Lei Complementar 87/96, a Lei Candir, que você tem que usar base dupla. Então, o fornecedor de Goiás vende para o Tocantins 2.232,80, já incluído todos os custos mais o lucro. Veio cá na nota, destacou o valor, destacou o ICMS interestadual, que é vindo para o estado do Tocantins, alíquota 12%.
Então, 2.232 vezes 12% dá 267,94. Está destacado na nota fiscal. Este é o valor do DIFAL para o estado de Goiás. Então, para fazer a base de cálculo, aí que a gente percebe a base dupla, porque você tem que diminuir, tirar do valor do produto o ICMS que estava embutido, por causa do princípio da não cumulatividade. Então, você diminuiu os 267, deu 1.964,86, né? Então, você já tem a sua base para o imposto no estado de Goiás. Você tem o valor da mercadoria sem imposto embutido. Então, você vai pegar esse valor sem imposto, dividido por 1 vezes 18, né? 1 menos 18, que é a alíquota interna do destino. Fazendo essa continha aqui dá 0,82. Então, 1964,86 dividido por 0,82 igual a 2.396,17. Esta é a base de cálculo para o DIFAL no Tocantins. Então, 2.396,17 vezes 18%, que é a nossa alíquota interna no Tocantins, deu 431. Então, você vai diminuir o 431 menos o 267, que já foi pago, sobra 163,37, que é o DIFAL para o estado do Tocantins. Espero ter explicado bem. Só que tem uma polêmica aí. Eu mostrei para vocês no início dos slides esse artigo, que diz assim, ó. No caso da linha B do inciso X e do inciso X do caput deste artigo, o imposto a pagar ao estado de destino, né, será o valor correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a interestadual. Percebem que aqui estamos falando a diferença entre a alíquota? As alíquotas, no nosso caso lá da nota fiscal, era 12 de Goiás, 18 do Tocantins. A diferença era 6%. Concorda? Só que aqui no convênio 236, que regulamentou esse DIFAL a partir da Lei Complementar 190, ele diz assim: cláusula segunda. Nas operações e prestações de que trata este convênio, o contribuinte que as realizar deve recolher para a unidade federada de destino o imposto correspondente à diferença entre o imposto calculado na forma da linha A e na forma da linha B. Foi assim que nós fizemos lá, naquele exemplo. Entenderam? Só que isso aqui vai ficar a critério dos estados, né? No estado do Tocantins, olha, existe uma medida provisória que não trata disso, não fala que é a diferença entre o imposto calculado. No Código Tributário Estadual fala que é a diferença da alíquota, ou seja, ele está seguindo a Lei Complementar 87. A lei constitucional. A lei constitucional tem mais força do que o convênio, não é? Então, essa medida provisória vocês devem lê-la. Ela fala sobre o DIFAL e não fala nada a respeito de diferença do imposto ou diferença de alíquota. Então, o contribuinte vai ficar na dúvida, né? Vai ficar muito confuso na hora de pagar. Voltando ao cálculo. Essa polêmica sobre o DIFAL ser pago de acordo com a diferença de alíquota ou a diferença do valor, cada estado vai orientar. Então, sempre ao fazer o cálculo, você verifica no seu estado qual é a orientação. Por quê? A sua empresa vai ser fiscalizada pelo fisco estadual, não é? Então, a decisão sobre
Qual forma você vai pagar é uma questão de gerência, né? Que tem que ser tomada com muito cuidado para a sua empresa não sofrer sanções posteriormente, certo? Vamos rever aqui e eu vou explicar como funciona. Então, nós compramos de Goiás produto para consumo no valor de R$ 2.232,80 vezes 12%, vem destacado na nota. Esses são os valores e é o DIFAL para o estado de Goiás. Esta é a base para o DIFAL de Goiás. Para fazer a base para o estado do Tocantins, a gente tem que tirar o ICMS que está embutido no preço da mercadoria. É simples, você pega o valor 2.232 menos o 267, você vai ter 1.964,86. É o valor sem imposto. Esta é a primeira base. Por isso é chamada de base dupla, que agora vem a segunda base. O 1964,86 dividido por 1 menos 18, eu não sei fazer essa continha, vocês se virem com a fórmula matemática, gente. Sei que dá isso, ó. 1964,86 dividido por 0,82. Essa continha aqui é 0,82. Igual a 2.396,17. Então, essa é a base de cálculo para o DIFAL no estado do Tocantins, certo? Fizemos 18%, deu 431, diminuímos o valor, né? Os valores, 267 de Goiás, menos o 431, deu 163,37 para o Tocantins. Nós estamos pagando aqui sobre o valor, aplicando sobre a base de cálculo. Mas a lei complementar 87/96 pede para fazer a diferença da alíquota. Então, a gente vai pegar a base de cálculo para o estado do Tocantins vezes 6. Por quê? 18% no Tocantins menos 12% de Goiás dá 6%. Então, a gente pega a base de cálculo para o Tocantins, faz vezes por cento, 6% igual a 143,77. Este é o valor para o estado do Tocantins. O convênio diz para fazer sobre esse valor e os estados vão cobrar sobre esse valor. Então, é uma decisão complexa que tem que ser bastante estudada para a empresa não sofrer sanções, não é? E aí, galera, gostaram do vídeo? Compreenderam bem o conceito de DIFAL? O cálculo é meio complexo, né? Mas é interessante e ao final é gratificante saber que aprendeu a fazer o cálculo. É muito importante fazer os cálculos corretamente. Importante para você na empresa que você trabalha. Importante para o empresário que vai pagar impostos corretamente, não é? Mas para o seu aprendizado ficar bacana e você assim, dominar o conteúdo e você saber o que é que você está fazendo, por que você está fazendo esse cálculo, por que você está usando essa alíquota, é necessário que vocês leiam todo esse material que eu passei. A Lei Complementar 87/96, a Lei Complementar 190/22, o Convênio ICMS 235/21, eles vão ficar aqui embaixo para vocês acessarem. Leiam, porque vai complementar o assunto, vocês vão entender melhor os cálculos quando dominarem o conteúdo da legislação, entenderam? Então, por hoje é só. Não esqueça de deixar um like. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!